E aí pessoal, continuando nossos estudos sobre temperatura e calor, hoje vamos falar sobre o estudo das escalas termométricas, tá? E medidas de temperatura. Existem três escalas termométricas bem importantes. O que é uma escala termométrica? É aquela escala que você toma como referência para poder verificar a temperatura, você medir a temperatura de uma certa situação. A primeira escala que a gente vai estudar é a escala Celsius, né, que foi criada aí pelo sueco Anders Celsius em 1742 e é a escala mais utilizada no mundo, né? A temperatura que a gente conhece hoje nos termômetros digitais em nossa cidade, nos relógios, celulares, a gente vê esse índice, né, graus Celsius, né, um símbolo, uma bolinha superior e um C maiúsculo, é referente a essa escala, tá bom? Ele estabeleceu valores para ela na época, que é muito conhecido hoje, né? Ele estabeleceu o valor de 0 graus Celsius para a fusão da água, lembrando que fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido, e estabeleceu 100 graus Celsius para a ebulição da água, né? Ele fez lá o experimento, ele viu a água sofrendo fusão e também sofrendo ebulição, e aí estabeleceu isso ao nível do mar, 1 atm. E é importante saber, né, que os valores para os pontos de fusão e ebulição de 0 e 100, que ele colocou aqui, foram escolhidos arbitrariamente. Então, o 0 graus Celsius, né, em referente à fusão da água, e o 100 é a ebulição, quando ela passa para o estado de vapor. Essa é a escala Celsius. A outra escala é a escala Fahrenheit, criada aí pelo polonês Daniel Fahrenheit, tá? Que leva aí o nome dele, que também inventou o termômetro de mercúrio, aquele termômetro que a gente estuda, tá? Medidas caseiras, né? Nos hospitais também utilizam muito para utilizar as medidas de temperatura. E aí, né, é uma escala muito adotada em alguns países, como Estados Unidos, Canadá, e ela recebe esse símbolozinho aqui, ó, grau Fahrenheit. A gente lê assim, grau Fahrenheit, tá bom? Para montá-la, né, inicialmente ele mergulhou um termômetro com uma mistura de água, gelo e sal. E fez uma marca na posição do mercúrio, né? Ele colocou lá o termômetrozinho, viu a marca nessa mistura. Então ele já usou outra referência, tá? O Celsius ele usou apenas a água em ebulição e fusão. Já o Fahrenheit não, ele usou água, gelo e sal. E, né, depois ele usou o termômetro para medir a temperatura do corpo humano, a qual ele associou o valor de 100. Dividindo esse intervalo, né, em 100 partes iguais, ele mediu a temperatura de uma amostra de gelo e água e encontrou o valor de 32 graus Celsius. Ao medir a temperatura da água em ebulição, ela fervendo, ele encontrou o valor de 212 graus. Portanto, né, nessa escala, a temperatura de fusão do gelo é 32, então desse 32 graus Celsius, graus Fahrenheit, melhor dizendo, tá bom? Agora são 32 graus Fahrenheit para a fusão da água, é diferente da Celsius. A Celsius é 0 graus Celsius para a água, para a fusão da água. Na Fahrenheit é 32 graus Fahrenheit para a fusão da água. E para a ebulição da água na escala Fahrenheit é 212 graus Fahrenheit, tá bom? E ainda existe aí uma última escala que a gente vai já falar. Aqui está a demonstração dos experimentos, né? Aqui é a fusão do gelo a 0 graus Celsius na escala Celsius. Tá? Então eu saio de 0 a 100, em 100 partes iguais aqui eu tenho as medidas de temperatura, e aqui eu tenho a escala Fahrenheit, tá? Que vai de 32 graus Fahrenheit, é como se fosse o 0 na escala Celsius, é proporcional, viu gente? E aí eu tenho 212 lá em cima, e aí eu tenho essa divisão em 180 partes, tá bom? E aí eu vou ter como relacionar temperatura com temperatura, elas são proporcionais. E a última escala é a escala Kelvin, criada pelo irlandês William Thomson, mas ele tinha lá o título de Lord Kelvin, tá? Por isso que ficou escala Kelvin. Essa escala não tomou como referência nenhum experimento, então ela é chamada também de escala absoluta por ser relacionada diretamente com o estado de agitação das partículas. Não é que ela não esteja relacionada com nenhum experimento, tá bom? Assim, ele fez experimentações? Sim. Tá? Ele observou experimentalmente o que ocorria com a temperatura de um gás, né, quando a sua pressão era reduzida sem se alterar o volume. Tá? Não é uma coisa tão fácil de se fazer, mas ele acabou manipulando e fazendo isso. Então, com base nos resultados, ele concluiu que a menor temperatura possível seria aquela na qual a pressão se anulasse. Esse estado
né, impossível de ser atingido na prática, recebeu o nome de zero absoluto. É como se tu chegasse numa temperatura tão baixa que a molécula ia parar a agitação dela. E aí, no caso, seria o zero absoluto. A escala Kelvin também é chamada de escala absoluta, né, por ser relacionada diretamente com o estado de agitação das partículas, como a gente falou, sem a necessidade de referências, né, como o gelo, como o vapor de água, usados nas demais escalas. A temperatura de fusão do gelo é, no caso, na escala Kelvin, 273 kelvins. Tá? A gente não lê graus Kelvin. Então, a fusão da água para a escala Kelvin é 273. A ebulição da água na escala Kelvin é 373 kelvins, tá certo? Então, esses são os valores de fusão e de ebulição da água nessa escala. Existe uma relação matemática muito legal, tá? Que é essa daqui, né? A conversão entre as escalas termométricas. Eu vou fazer a dedução dela depois para vocês nessa aula ao vivo, tá? Mas eu utilizo ela. Primeiramente eu quero corrigir esse errozinho aqui, porque aqui não é um 5, tá? No caso aqui é 273, tá? É menos 273. Tu vê aqui, tu tem esse TC, que no caso é referente à temperatura Celsius, né? Na escala Celsius. O TF, que no caso é a temperatura na escala Fahrenheit. E aqui tu tem o TK, que é a temperatura na escala Kelvin. Tu vê que existe aqui uma igualdade, né? Essa parte da equação aqui é igual a essa outra parte aqui, que é igual a essa outra parte aqui. Então elas são proporcionais. Por exemplo, eu tenho a temperatura em graus Celsius, né? E eu quero encontrar em graus Fahrenheit. Eu uso essa primeira parte e essa segunda parte aqui da equação. Tá bom? Elas são iguais, né? Então eu substituo um valor e encontro o outro. Tá? Faço meio pelos extremos e encontro outro valor. Assim também com a escala Kelvin. Tá? As deduções dessa fórmula, né? Macetes para que a gente possa fazer as transformações de temperatura, a gente vai já ver na próxima aula. Já apresento para vocês aqui essa importante equação. Tá bom? Então a gente fica por aqui e até a próxima aula sobre temperatura e calor.